Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado aqui, falando um pouco hoje da semana, né? Vamos deixar o estudo um pouco mais alongado, falando um pouco das perspectivas, do que o mercado está prevendo para essa semana que inicia. Antes de começar o nosso estudo, queria deixar aqui, pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Aí embaixo tá também o nosso canal no Instagram, que agora a gente tá com uma nova identidade, resolvi mudar o nome para Vida de Trader. Estamos com um canalzinho, abri uma conta no Instagram específica para isso, onde eu vou estar colocando, falando sobre os estudos, sobre o gráfico no dia a dia, tá? E aqui também no Telegram, também o grupo Vida de Trader e o YouTube, né, que é a principal plataforma nossa. Então, pessoal, como a gente sempre começa os nossos estudos, hoje eu deixei o gráfico limpo, porque eu comecei a passar para vocês os conceitos de supply e demand. Inclusive, amanhã à noite, amanhã às 6 horas, vai ao ar a aula 2 de supply e demand, que é como você identificar e marcar as zonas no gráfico, tá? Mas um pouco eu já vou deixar no estudo hoje, para vocês já terem uma ideia, mas amanhã a aula tá muito legal, vai ao ar amanhã, e a gente vai começar a abordar mais essa questão do supply e demand, beleza? Então, bora pra gente falar aqui do gráfico, vamos passar pro diário, entender o que o preço está fazendo, né? O preço ele deu aquela, quis romper esse fundo aqui, né? Mas acabou que não foi rompimento, né? Ele só foi buscar liquidez e voltou. E agora ele fez esse candle de força, né? O candle 90, abriu rompendo aqui, porém ele fechou um spinning top de venda, ou seja, um ponto de total indecisão em uma zona de extrema importância. Por que de extrema importância? Porque aqui é uma zona de liquidez, ó. Então, essa zona vai ser determinante para a gente entender se esse preço ele vai segurar nessa região e vai testar essa outra zona aqui, tá? Ou se ele já vai romper para baixo e testar o fundo de novo. Então, a gente tem que ter essa visão. E aqui, como vocês podem observar, eu sempre comento a importância dos candles, de olhar os candles. Olha nessa mesma região aqui, que já aconteceu isso. Olha aqui, repetição do spinning top na mesma região. Isso demonstra a intenção que tem nessa região, nessa zona. Então a gente tem que ficar esperto. Então vamos falar. Dá uma olhada no diário, a gente sabe já. Vamos colocar aqui, ó. Vamos marcar aqui com essa linha quais são as regiões principais. A gente tem esse teste aqui e aqui a gente tem o fundo. Depois a gente vai marcar com o supply e demand, mas com as zonas, né? Não com linhas. Mas aqui a gente já começa a ter uma base de que qual é a região que o preço pode vir testar, tá? Onde o preço tem alvo. Ou seja, mesmo que ele vá até aqui, essa tendência não se reverteu, tá? A gente ainda está numa tendência de baixa. Se a gente olhar Fibo, a gente tem uma pernada, que a região de retração de 38% é aqui. E então, ou ele pode chegar até aqui. Então, a gente tem essa possibilidade dessa tendência de alta a curto prazo ser um pullback para a próxima pernada, né? Que se continuar esse cenário econômico externo, se continuar as coisas da forma como estão caminhando, a gente não tem perspectivas da bolsa subir, a gente tem a perspectiva da bolsa ficar trabalhando nessa região, porque é dólar caro, a inflação alta, juros altos, enfim, todos os contextos nos levam a crer que é mais provável ela testar essa região aqui de novo do que voltar a subir num curto prazo. Beleza? Então, bora lá para os nossos 60 minutos para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ó. A gente deixou marcado, tá? Mas eu já vou começar marcando com vocês aqui as zonas de interesse de preço. A gente começa nos 60 minutos, depois a gente parte para o menor, tá? Aqui a gente tem essa região que é importante. A gente tem essa região aqui, que se vocês olharem para trás, que eu sempre falo, e comecei a dizer isso nas aulas de supply and demand, olhem para trás, tá? Olha a região que é uma região de muito interesse.
muita briga de preço. Então aqui tem liquidez e o preço, para o preço voltar aqui, buscar liquidez para depois ir buscar esse alvo, tá? Então tome muito cuidado. Depois a gente tem essa outra região aqui e aqui embaixo. O fundo ali eu vou deixar marcado com a linha, né? Porque a gente, fundo é fundo, tá? Deixar com a linha espessa, linha vermelha. E o topo com a linha espessa e linha verde. Pra gente saber aonde que o preço tem os alvos, certo? Depois disso a gente vai aqui para o nosso 15 minutos, que a gente agora vai afinar essas marcações, tá? Como que a gente vai afinar elas? Desta forma aqui, ó. Marcação, primeira coisa, vamos botar um preenchimento nela para ficar melhor. Marcação, pavio, zona de supply, né? Mas quando a gente tem candle de indefinição, assim, doji, esse tipo de candle, a gente usa os pavis. Mesma coisa aqui. Aqui a gente tem um cenário diferente, ó. A gente tem aqui um martelo invertido. A gente usa o corpo do martelo invertido, que é onde o preço rompe a abertura do candle anterior e a mínima do candle. Aqui é interessante essa zona, tá, pessoal? Vocês têm que ter muita atenção. Por quê? Porque a gente tem esse candle perdido ali, que na verdade ele não é perdido, é um order block, né? Nós estamos falando 15 minutos. Então, são ordens de venda que ficaram presas nessa região. A gente vai deixar marcada essa região aqui, porque aqui é onde ela tem liquidez para voltar, né? Aqui, apesar que eu acho que nesse fundo aqui, só se o mercado for muito violento para chegar aqui amanhã, tá? Mas a gente vamos deixar essas zonas marcadas. E a zona de topo, a gente ajusta aqui, ó. A gente tem o quê? Aqui a gente tem uma característica que a gente tem um Bull 180 com antecedido por um martelo. Então, a zona de liquidez dessa região aqui, ó, é esse topinho aqui. E essas são as marcações para amanhã. O que a gente pode esperar para amanhã? Se o preço abrir dentro desse range aqui, é aguardar ver se ele vai buscar. Ele tá, ó, como vocês podem observar, ele fez um movimento de reversão aqui, ó. Ele rompeu o fundo, deixou o topo mais baixo. Então ele tá com característica de que vai buscar essa liquidez aqui para voltar a subir, tá? Se por acaso ele abrir nessa região, é aguardar chegar no melhor ponto possível, toda essa região aqui de teste, para fazer compra. Muito cuidado, pessoal, com os falsos breakout, tá? Com os falsos rompimentos. Se esse preço abrir aqui para cima, ele tá pescando liquidez para depois vir fazer o movimento e seguir, tá? Essa região aqui é muito importante. Preste atenção nisso. Agora, se ele romper para cima e já ir embora, é aquele velho cenário que a gente está sempre acostumado. Rompeu o topo, deixou o fundo mais alto, é compra. A expectativa de venda, ele teria que vir aqui, pescar essas ordens, não conseguir subir, romper esse fundo aqui para testar o novo fundo. Aí ele teria que testar esse novo zona de supply aqui, ó. Que seria um teste de fundo para ir buscar aqui, tá? Então, assim, essa é a característica do índice para amanhã. Dólar. O dólar, dando uma olhadinha no diário aqui, ele veio testar uma região importante. O dólar, ele chegou numa... Olha como vocês prestarem atenção. O dólar, ele chegou numa zona de supply do diário, para vocês terem ideia da força vendedora. Por isso que entrou essa força vendedora monstruosa aqui nesses últimos 2 dias. Então, a gente tem o quê? Tem um cenário que o dólar... Será que ele acabou o pullback? Não sabemos ainda. A gente tem que aguardar. Tá? Mas ele pegou uma resistência muito forte. Então, a gente tem que aguardar os próximos movimentos. Para isso, a gente vai dar uma olhada primeiro nos 60 minutos. Ó, que a gente vê o mesmo caso, ó. Perdeu essa região aqui. Agora ele tende o quê? Ele pode vir a testar aqui para depois vir testar esse fundo aqui. Estamos aqui no 15 minutos para a gente fazer as marcações. A gente tem
E vocês prestem atenção, olha como essa região aqui, ela foi testada e ela teve briga. Tudo dentro desse candle aqui, ó. Aquele doji lá de trás. Claro, no 15 minutos isso aqui é um movimento tremendo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem o quê? Vamos tirar essas marcações aqui. Vamos ajustar. Nós temos essa região aqui que é muito importante. É onde temos um order block forte ali. O preço encontra muita resistência ali. A gente vai marcar o quê? A gente vai marcar essa região aqui, que é uma região importante também, que o preço pode voltar. Isso aqui, ó, para vocês entenderem, isso aqui era uma zona de demanda que foi rompida. E o que acontece com a zona de demanda quando é rompida? Ela vira zona de supply. Então, esse preço pode chegar aqui para entrar a força vendedora e fazer ele buscar lá embaixo, tá? Nada mais é do que suporte e resistência, tá, pessoal? A diferença é que o suporte é uma região pontual. A zona de oferta e zona de demanda são as zonas onde o dinheiro está preso. É essa a diferença. Então aqui a gente... E aqui depois a gente tem aqui no fundo uma outra ponta, que é essa região aqui. E o preço pode vir. Então assim, ó, tomem cuidado com essa questão daqui ser fundo, que isso aqui não é fundo, tá? A zona de preço está aqui embaixo, ó. A zona de interesse de preço está aqui embaixo. Tá? Essa zona aqui não foi testada ainda. Tanto é que essa abertura aqui, preste atenção nisso. Olha o tamanho da força desse candle e o tamanho da força compradora que entrou quando o preço chegou nessa região aqui. Então essa região aqui é uma região muito importante, tá? Essas são as marcações do dólar. E aí o que a gente tem que esperar para amanhã? Se o preço abrir nessa região aqui, aguardar, ver se ele vai fazer algum falso rompimento para ir buscar essa outra região aqui e depois descer. Se ele abrir rompendo aqui para cima, aí ele foi rejeitado essa zona, esperar voltar para comprar. E aqui é uma zona de venda muito forte. O preço chegando aqui vai ser uma resistência extrema, então fiquem atentos, tá? Então, assim, muito cuidado. Esses aqui são suportes e resistências, né, marcados, na verdade. Aqui é um suporte muito forte. Isso aqui foi um falso rompimento. Tanto é que ele abriu esse candle de força e depois já voltou para dentro. Então, o preço ainda está aqui. Eu vou até deixar essa zona marcada aqui, ó. É melhor do que deixar só aquela pontual ali, tá? Toda essa região aqui é importante. Fiquem atentos a isso. Então tem muita briga de preço. Repare uma coisa, aqui é 50%, tá, pessoal? Essa zona de briga aqui é 50%. Então tem que esperar o preço resolver o que ele faz. Vendas no dólar. Se ele abrir, testar aqui e voltar. E se ele abrir, romper nesse fundo, na volta é venda. Beleza? Espero que tenham gostado. Tenham todos um excelente final de noite. Um ótimo fim de domingo. Um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.